Hello, guys. How are you doing? Tudo bem? Estamos aqui mais uma semaninha de volta nas nossas aulinhas de inglês para as provas da Consultec, né? Hoje a gente vai trabalhar com mais uma reading strategy, mais uma estratégia de leitura. E a estratégia de leitura que a gente vai trabalhar hoje, ela é muito importante para a nossa prova, né? Porque, na realidade, quando a gente pega a prova do Enem, ou a prova da UNIT, desculpa, a prova da Consultec, né? A gente sabe muito bem que a gente vai se deparar, como a gente já viu nas nossas primeiras aulas, que a primeira questão, basicamente, ela vai ser uma questão de compreensão geral do texto, da ideia central do texto, né? Mas a partir da segunda questão, a gente vai começar a trabalhar com marcadores tipográficos ou palavras-chave. Basicamente vão aparecer nas questões ou algum marcador tipográfico. Já tivemos essa aula também, você pode dar uma volta, né? Voltar algumas casas aí e rever essa aula, se você não estiver lembrado. Mas é importante a gente entender qual vai ser a nossa estratégia de resolução para esse tipo de questão, né? Como é que a gente vai resolver questões que tragam marcadores tipográficos? Então, aí é que tá. Hoje a gente vai começar a entender como resolver ou como fazer essas leituras, né, a depender do que a questão me pede. Então é muito interessante a gente pensar que eu já vou começar com um exercíciozinho, né? Eu vou dar 5 segundos para vocês. 5, ok? Então veja só, existe uma pergunta no próximo slide, que eu quero que você responda em 5 segundos. Beleza? Então vamos lá, ó. Foi. 5, 4, 3, 2, 1. Qual é? E aí? Primeira pergunta que eu faço a vocês, qual é a resposta do texto? E aí? Conseguiu me dizer? Se você conseguiu me dizer, massa. Agora, a segunda pergunta que eu faço é: qual é a ideia central desse texto? E agora? Bom, a primeira pergunta eu sei que provavelmente você conseguiu me responder. Por quê? Porque a primeira pergunta, a gente já bate o olho na pergunta e já vai direto para o texto nessa busca, né? Quando a gente chega aqui que ele me pergunta What was the name of Daga's father? A gente já vai procurando logo ou a palavra father, né? A palavra Daga, então a gente já bate o olho logo e já vai aqui. Só que quando eu pergunto para você qual é a ideia central desse texto, provavelmente você não soube me falar especificamente. Por quê? Porque de fato a questão não me pedia isso. Você tinha um tempo específico para resolver uma pergunta, né? E você foi especificamente na resposta daquela pergunta. Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Porque a gente utilizou uma estratégia de leitura, né, uma reading strategy específica para esse tipo de questão, certo? Então é importante a gente pensar que as questões elas vão nos trazer informações gerais ou informações específicas. No caso dessa questão que a gente acabou de responder, ela está me trazendo uma informação específica. Sendo ela uma informação específica, eu vou utilizar uma estratégia de leitura específica para ela também, né? Bom, mas vamos parar de falar de conjecturar esses tópicos e vamos falar basicamente de quais são essas duas estratégias de leituras muito famosas e que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, inclusive pela minha pessoa, né? Eu falo sempre muito delas porque elas são muito importantes na hora da gente resolver as nossas provas, tá? A primeira delas é o famoso skimming, né? Primeiro a gente tem que entender o que é um skimming. Da onde vem a palavra skimming, né? A palavra skim, certo? Apenas com aqui, sem a dobra e sem o ing, certo? Ela passa uma ideia de nata, de desnatar alguma coisa, de retirar a parte superficial. Quem já ferveu o leite deve lembrar disso, né? Já ferveram leite, que o leite sobe, aí depois ele baixa e fica aquela nata ali por cima, que é tipo uma gordura do leite, né? Você vai ali e tira. Aquele processo em inglês a gente chama de skim, né? O skim. Quando a gente fala do skimming, seria tipo uma desnatação, né? Aquela tirar somente aquele aspecto superficial. E aí é que vem o grande ponto do skimming, porque o skimming, de fato, ele é uma leitura superficial. Ele não é uma leitura específica. Então veja só, as provas
que mais vão cobrar questões de skimming não são as provas da UNIT, não são as provas da Consultec. Esse tipo de interpretação, esse tipo de leitura, essa estratégia de leitura, ela vai ser muito mais utilizada, por exemplo, para resolver questões do Enem, certo? Por quê? Porque as questões do Enem são as questões que me trazem muito mais ideias gerais e não ideias específicas. A gente vai achar ideias mais específicas quando trabalharmos com textos maiores que possuam um número maior de questões por texto. Não é o que acontece no Enem. No Enem, na maioria das vezes, aparece na maioria das vezes não. No Enem, nós temos uma questão por texto e, na maioria das vezes, a pergunta é sobre a ideia geral daquele texto, qual a informação geral principal que está sendo colocada ali. Mas vamos lá. Como é que a gente faz essa estratégia de leitura, né? A estratégia de leitura do skimming, eu até trouxe uma imagem aqui, porque isso aqui é como se você estivesse lendo um jornal. Né, coisa que a gente não faz mais hoje em dia com tanta ênfase, né? Ler jornal para a gente hoje em dia é aqui no computador. Mas veja só, essa leitura de jornal, esse rabisco aqui, é mais ou menos o percurso que o seu olho faz quando está lendo esse jornal. O seu olho ele sai olhando superficialmente, né, as informações ali. E aí vocês vão catando. Seria basicamente isso, catando palavras, e a junção dessas palavras vão te dar uma ideia do assunto que vai estar sendo trabalhado ali. Basicamente é você fazer uma junção de campo lexical. Né? Aquelas palavras que estão juntas ali, ela vai me passar qual ideia? Né? Eu gosto sempre, vocês já devem ter me ouvido falar, quem já foi meu aluno, do exemplo do nosso querido menino Ney. Né, o Neymar. Se você supõe-se que na Copa do Mundo de 2018 você foi lá prestigiar o Brasil, né? E aí você chegou lá e pegou um jornal local, um jornal que estava escrito em russo, e você não entendeu bulhufas nenhuma do que estava naquele jornal, até porque ele estava em russo. Mas tiveram 4 palavrinhas que te chamaram a atenção, né? 4 palavrinhas. Neymar, você conseguiu entender, porque é o nome próprio, né? Copa do Mundo, é uma expressão que vai estar claramente aí pra gente. E a última expressão, hipoteticamente vamos dizer que você entendeu a palavra chão. Então vamos lá, nós temos Neymar, chão, Copa do Mundo. 4 palavras para entender um parágrafo inteiro. Eu consigo entender esse parágrafo? Qual é a ideia central desse parágrafo? Provavelmente, nesse parágrafo, ele vai estar me falando que o Neymar jogou a Copa do Mundo deitado no chão. Né? Então, veja só, eu juntei 4 palavrinhas que eu conhecia e consegui fazer uma inferência sobre ela, justamente porque eu tenho um certo conhecimento prévio, justamente porque a gente conseguiu identificar superficialmente, né, determinadas informações apenas com a junção dessas palavras. Então, basicamente, o skimming é isso. Ele vai ser usado para rapidamente identificarmos as ideias mais importantes do texto. Essa técnica consiste em mover rapidamente os olhos pelo texto, focando em qualquer informação importante. E aí, quando você estiver passando o seu olho sobre o texto, você vai prestar atenção nesses aspectos aqui. Ó, primeira característica principal que a gente tem que olhar. Né? A primeira grande característica que a gente vai ter que olhar, basicamente, é o título e o subtítulo, porque isso já nos diz o tema. E quando estiver fazendo essa leitura, né, quando a gente estiver fazendo essa leitura, a gente tem que prestar muita atenção nos cognatos. Lembrem da nossa primeira aula. O que é que são cognatos, né? Quer dizer, eu acho que foi a nossa segunda aula. Cognatos são basicamente aquelas palavras que são parecidas, tanto em português quanto em inglês. E aí a gente vai lembrar, né, que eu expliquei isso para vocês, que na língua inglesa há uma base de mais ou menos 30% das palavras que compõem a língua inglesa, elas têm origem do latim. Né? O inglês sofreu essa influência do latim. E essa influência do latim ela vai ser refletida diretamente com a gente aqui na língua portuguesa. Por quê? Porque nesse caso, a gente vai ter uma série de palavras também que se parecem em português e em inglês. Então, nesse caso aí, a gente vai ter uma situação muito interessante
Por quê? Porque a gente vai juntar esses cognatos e vai conseguir construir uma ideia do texto. Lembre do exemplo: Neymar, chão, Copa do Mundo. Só com 4 palavrinhas eu consegui identificar isso. Então, se você tiver dificuldade de vocabulário, boa parte das vezes o cognato já lhe ajuda bastante. Além dos cognatos, obviamente que você vai juntar as suas palavras conhecidas nesse aspecto, né? E aí, veja só, o que é importante a gente pensar? Se o skimming me trabalha com uma ideia de informações gerais a respeito do texto, certo? A gente precisa raciocinar, né? Estruturalmente, onde é que geralmente ficam as ideias centrais desse texto? Olha só, né? Se você quiser escrever uma redação, e a maioria dos nossos textos são dissertativos, é bom deixar isso bem claro, tá? Em textos dissertativos, onde é que a gente vai encontrar as nossas ideias centrais? Onde é que você apresenta o seu assunto? Onde é que você apresenta o seu tema? Exatamente na introdução do texto. Então, provavelmente, essas ideias ou essas questões que vão estar me perguntando sobre a ideia geral do texto, ela vai estar na introdução. Ah, professor, mas eu achei um item que estava no segundo parágrafo. O segundo parágrafo, na maioria das vezes, ele não é uma introdução, ele já é um desenvolvimento. Então, ele já não é uma ideia geral sobre o texto, ele já acaba sendo uma informação específica. Então, percebendo como está tudo conectado, né? Inclusive, existem questões que me pedem o argumento do texto, isso muito mais na prova do Enem. Nesse caso, sim, eu vou fazer um skimming no segundo parágrafo, porque é o parágrafo que está trabalhando com a ideia do desenvolvimento. Ele vai querer saber qual é a ideia daquele argumento, né? Assim como acontece com a conclusão do texto. A conclusão do texto, ela vai me passar justamente o que o autor propõe. Então, quando ele me pergunta sobre a proposta do autor, basicamente a gente vai para a conclusão desse texto. E aí, nesse caso, a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? Leitura de cognatos, leitura de palavras conhecidas e por aí vai. Bom, esse segundo tópico aqui é justamente sobre o segundo tipo de leitura que a gente vai ter, né? Mas antes vamos tentar aplicar essa característica que a gente está vendo, que é o skimming, que é a passada de olho, né? Veja só, olha, é importante a gente pensar, eu coloquei aqui de novo para facilitar, um olhar sobre as principais características do texto, né? O título, subtítulo, cognatos, palavras conhecidas, a introdução e a conclusão do texto. Um bom exemplo que a gente tem, e aí eu vou voltar para cá para facilitar a nossa mexida no texto, né? Uma questão, eu trouxe uma questãozinha do Enem aqui para a gente ver essa aplicação. Olha só. Questão do Enem 2012, questão muito famosa, já rodou bastante aí, mas eu quero mostrar para vocês alguns aspectos interessantes. Olha o que a gente tem aqui. Ó. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, adaptadas para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo. O que é que ele está me pedindo aqui? Ele está me pedindo o objetivo do texto, certo? Onde é que eu vou achar esse objetivo do texto? O objetivo do texto, ele vai estar basicamente na introdução e no primeiro parágrafo. O que significa dizer que eu posso simplesmente chegar aqui para vocês, ó, e fazer isso, ó. Pô, professor, mas você pode fazer isso mesmo, é? De certa forma, sim. Se ele está me pedindo o objetivo do texto, ele não vai estar no segundo parágrafo. E aqui a gente vai só passar esse olho, né? Author J.K. Rowling has announced plans to publish her first novel for adults, which will be very different from the Harry Potter books she is famous for. Então, nesse caso daqui, se a gente for olhar cognatos, ó, announced, author, certo? Publish, plans, né? Nós temos a palavrinha plans, adults, eita, que aqui é tudo mais difícil. Adults, different, Harry Potter, books, books e famous. Vamos fazer o que com as outras palavras, professor? Esquece as outras palavras, vamos só nessas aqui, ó.
a autora anunciou planos de publicar para adultos, que vai ser diferente do livro do Harry Potter, pelo qual ela é famosa. Matei a questão. Olha só o que ele me fala aqui. Ó. Ela quer informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto? Não. Não é. Ela fala very different. É diferente. Divulgar a publicação de romances por J.K. Rowling inteiramente para adultos? Não necessariamente. Ele não quer divulgar a publicação. Ele quer divulgar os planos. Ele está anunciando os planos. Isso não é ainda a publicação. Promover a nova editora que irá publicar os livros? Não, porque isso nem me aparece na introdução. Mas, se você parar para prestar atenção, ele pode aparecer aqui. Ó. Não vou fazer isso não, porque senão, enfim, a gente perde tudo que foi feito. Mas ele perde, basicamente, ele não aparece. Ou ele vai aparecer em outros parágrafos essa informação. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Exatamente. É exatamente essa opção. Anunciar um novo livro da série Harry Potter não tem nada a ver isso aqui com o texto. Então perceba, como é que eu consegui resolver essa questão? Basicamente, eu consegui resolver essa questão porque eu percebi que ele me pedia um skimming, uma leitura superficial sobre a introdução. Bom, espero que tenha ficado claro aí para vocês essa técnica de interpretação. Agora a gente vai para uma segunda técnica, que é a técnica do scanning, certo? Essa técnica, inclusive, é a técnica mais utilizada na prova do Enem. Desculpa mais uma vez. Na prova da UNIT, certo? Por que que essa técnica, mais uma vez, vai ser a técnica mais utilizada na prova da UNIT? Como eu já falei para vocês, porque basicamente, né, a partir da segunda questão, nós vamos ter questões ou com marcadores tipográficos ou com palavras-chave, certo? E nesse caso daqui, a gente quer uma informação específica. Ao contrário do que acontece com o skimming, que busca uma informação geral. Aqui nós temos uma informação específica. Olha, o scanning significa olhar rapidamente o texto em busca de palavras ou frases específicas. Quando lemos para localizar uma informação específica, devemos prestar atenção ao que pede a questão a ser respondida. O que é que ele está querendo me dizer aqui? O que é que eu estou querendo dizer para vocês, na verdade? Veja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando você tem uma questão com uma informação específica, você não precisa, de certa forma, estar lendo todo aquele texto. O importante é que você consiga identificar qual é a informação específica que está sendo colocada ali. Qual é a informação específica que ele está lhe pedindo. Se ele está lhe pedindo um nome próprio, se ele está lhe dando um marcador tipográfico, se ele está lhe dando apenas uma palavra-chave, certo? Então é importante a gente identificar isso, né? E quais são os pontos mais importantes que nós temos aí? Basicamente, também os cognatos, tá? Porque eles sempre vão ser importantes para a nossa leitura, né? Assim como as palavras conhecidas. Mas perceba que agora nós temos palavras-chave, números, nomes próprios, palavras que repetem no texto e temos isso aqui também, ó. As palavras sublinhadas, palavras em negritos, letras maiúsculas, em outras palavras. Tudo aquilo que a gente aprendeu nos chamados marcadores tipográficos. Nesse caso daqui, eu não estou buscando uma informação superficial. A ideia central que está sendo colocada ali não me interessa. Nesse caso aqui, eu quero uma informação específica. Então, eu vou fazer praticamente um caça-palavras até achar a minha palavra-chave, né? Que, como eu já disse, pode ser um marcador tipográfico. Se for um marcador tipográfico, é até mais fácil para a gente identificar, porque na maioria das vezes os marcadores tipográficos estão com letra maiúscula ou são facilmente identificáveis no texto, né? Como os números, como a própria pontuação, enfim, e por aí vai. Mas vamos ver como é que a gente aplica essa técnica. A aplicação dessa técnica, agora eu trouxe uma questão da UNIT para a gente, né? Então veja só, ó. The online game Spent was especially designed to test if players.
Então, o que é que ele está me perguntando aqui? O que é que ele está me pedindo nessa questão? Existe uma questão que faz uma pergunta sobre uma ideia geral, ou ele está me perguntando alguma coisa específica do texto? Se ele está me perguntando sobre o jogo Spent, eu já tenho o meu marcador tipográfico. Provavelmente a minha resposta vai estar junto à palavra spent. E aí eu tenho que fazer uma leitura nesse texto que, na verdade, é um caça-palavras. Se ele é um jogo, se ele é um game, e isso aqui é um nome próprio, então provavelmente ele vai me aparecer no texto assim, ó, de letra maiúscula. Então vamos lá, para vocês entenderem. Ó. Aqui no primeiro parágrafo, letra maiúscula, nós temos Spark, não é spent, news and TAD, World Economic Forum, ou seja, nós não temos aqui no primeiro parágrafo nenhuma palavra que seja spent. Já corto logo. E aí a gente consegue, aqui ó, letras maiúsculas, tá? Letras maiúsculas, até chegarmos aqui, letra maiúscula. Achamos a palavra spent. E aí quando a gente acha a palavra spent, a gente vai delimitá-la como perímetro, né? Justamente para poder facilitar a nossa leitura. Então, o meu perímetro de resposta está aqui, ó. An online game called Spent, for instance, challenges players to survive 1 month on just 1,000 by making the tough real-life choices that those living on the brink of homelessness must make every day. Então, o que é que o jogo online está me designando, né? Quer dizer, foi designado para o quê? Qual é a finalidade desse jogo, né? Designed to. Então, ele está perguntando qual é, de fato, a finalidade. A finalidade é o quê? É desafiar os jogadores a sobreviver com apenas $1.000 por mês, encarando aquela vida dura, né? Basicamente. Quando a gente chega aqui, né, a gente vai perceber que vai ser, ó, will give up if don't make... Não, ele não está me falando de give up, ele não está me falando de desistir. Can win the game if they don't make 1,000 a month. Não, porque o propósito do game é viver com esse valor. Can finish the game with as much as 1,000 worth of points. Também não está falando de equivaler pontos, né? Arrecadar pontuação. Will be able to live if they don't manage to earn 1,000 a year. 1,000 a year, ele não está me falando isso, ele me fala por mês, né? Então, só aí, por eliminação, a gente já chega que a resposta é can make ends meet with no more than 1,000 a month, que é exatamente o fato deles viverem apenas ou não mais do que $1.000 por mês. Então, amados, vejam só. Espero que tenha ficado claro para vocês as duas formas, tá? Skimming, certo? Skimming, leitura superficial, questões de ideias centrais, objetivo do texto. Scanning, leitura específica, certo? Procura pela palavra no texto, busca pelaquela palavra-chave, certo? Uma leitura basicamente de um caça-palavras, ok? E basicamente para informações específicas. Então, amados, espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida é só entrar em contato com o tio. Muito obrigado e até mais!